Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, rendemos graças pela vida, por sermos sua criatura. Obrigado, Pai, por nos sustentar, porque se até hoje estamos vivos, é porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, eis-nos aqui com o propósito de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Faça com que isso se torne real nas nossas vidas, Pai. O Senhor conhece o coração de cada alma que cá está. Aos que ainda não se entregaram ao Senhor, a nossa petição é que o Senhor transforme o coração dessas pessoas, transforme a vida dessas pessoas, que possam ter o Santo Espírito Santo, porque é com o Espírito Santo que nós podemos adorar o Senhor em espírito. E ajude-nos também a adorarmos em verdade, que é da forma como o Senhor diz nas Santas Escrituras. Que tudo que for partilhado no dia de hoje, a partir da liturgia, a participação livre, a oração, a pregação, de modo que tudo seja conforme a sua palavra. Ajude-nos, Senhor. Nós oramos não somente em favor desta congregação, mas também em todas as congregações que estão reunidas no dia de hoje. De modo que seja o Senhor a falar por meio da sua palavra, por meio dos seus servos, Pai. E enquanto esta palavra for proclamada, que o Senhor possa falar nos corações, possa colocar esta palavra da mesma forma que o Senhor fez na Lídia, onde o Senhor abriu o coração dela e ela creu e ela se arrependeu e ela decidiu viver para o Senhor. Que seja isso no dia de hoje, Pai, que seja um dia de mudança de vidas, de transformação, um dia de exaltação de Cristo, de modo que Cristo possa ser o centro do culto e não o homem, Pai. Queremos orar agradecidos, deixando tudo nas suas mãos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vou pedir que cantemos o hino 96 do mesmo cantor cristão. Sentados, está a aproximar o tempo de testemunhos.
E também vamos chamar o nosso irmão Gustavo, que vai nos representar em oração. Então, começamos com o testemunho. Após este tempo, vamos cantar o hino 30, enquanto o nosso irmão Gustavo chega para nos representar em oração. Hino 30 do Inário Verde, português Lomé. O tempo está aberto. Bom dia, irmãos. Quero dar graças a Deus pela vida de uma tia que eu já havia comunicado aqui, da situação da enfermidade dela. Havia feito uma operação de ostomia e passou por uma situação muito, de fato, difícil, porque tinham cortado um lugar incerto e a comida não permanecia no corpo e fazia com que ela perdesse dia após dia o peso dela. E ficou tão magra que estava a ficar evidente. E com o período evidente que ela podia perder a vida, e pelo tempo que havia sido dado para a restauração, era muito maior. E me lembro ter comunicado à família para não esperar esse tempo, porque podia ser crucial. Colocou um desafio à família, porque a família acreditava que os médicos estavam de fato certos e devíamos esperar. Tinha uma média de 6 meses, ela passou 2 ou 3 meses. É uma adulta, nos seus anos de 35 ou 6 por aí. Ela estava a ter o seu peso, depois de 2 meses, abaixo de 30. Então, a preocupação do meu lado, e minha esposa também, que foi muito participativa nisso, foi se elevando. E foi quando eu insisti na família, criou problemas, porque as pessoas não queriam acatar nisso, queriam esperar. Mas fomos encorajados a falar com os médicos, e os médicos de fato viram este lado das coisas, e eles chegaram restabelecer o intestino, não é? Para que ela pudesse ingerir naturalmente, e a comida, ou seja, são escórias, né? O resíduo pudesse sair através do ânus. Então fez-se e correu bem, e ela começou a ganhar força e agora está muito gorda, melhor. E eu acredito que se tivesse esperado esse tempo, nós não teríamos ela hoje. Então quero dar graças a Deus por ter usado esse meio todo, que confrontou a família e chegou de fato a dar um resultado positivo. Então também agradecer aos irmãos por terem orado a favor disso. De fato ela está muito bem, e coisa muito maravilhosa, ela já pode fazer de tudo, mas perdeu a audição nesse momento de operação. Ela já não consegue ouvir plenamente. Então peço orações a favor também. Podemos cantar o hino 30 enquanto o Gustavo sobe para nos apresentar
Bendito, eterno nosso Deus, Senhor misericordioso, Criador do céu e da terra, Deus único, verdadeiro e poderoso. Obrigado, Senhor, por este dia que eterno Deus nos concedeu para louvarmos o Senhor em conjunto. Obrigado, Pai, por ter nos chamado para fazermos parte da sua família. Obrigado, Senhor, que tem plano para chamar aqueles que ainda não chegou na sua presença. Obrigado, Deus, pelos seus planos. Obrigado pelo Jesus Cristo, nosso Senhor, seu Filho único, santo e poderoso, que nos uniu para chegarmos diante do Senhor quando nós estávamos na situação negativa diante dos seus olhos. Obrigado por sua obra, nosso Deus de salvação. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar nas nossas vidas em todo momento, que o Senhor possa nos proteger em todo momento. Rogamos que, Pai, esteja com o nosso país, que está numa situação difícil, conflitos. Queremos, Pai, que mostre o seu poder sobre esta nação, que o Senhor possa ser feito aqui segundo a sua vontade. Nós sabemos que o Senhor já disse tudo isso que iria acontecer quanto às vésperas do princípio do fim. Estamos a ver acontecer muitas coisas admiráveis, mas nós que somos cristãos já sabemos que o Senhor já tinha predito todas essas coisas. Rogamos, Pai, que possa estar com as pessoas que neste momento se encontram doentes, que o Senhor possa sarar as suas enfermidades. A respeito dos conflitos, não somente em Moçambique, mas também há outros países que até lutam país contra outro país, ou nação contra outra nação, que o assunto é mais difícil de entendimento, que só o Senhor é quem pode trazer tranquilidade nesses países, encorajando cada um a olhar para o seu país e não agredir o outro país. Pedimos que o Senhor esteja com os camponeses que neste momento estão preocupados com a sua produção. Pai, venha fazer que seja um ano de produção, um ano que os camponeses possam se alegrar. E sabemos que se a produção fracassar no campo, até nas cidades, nas zonas urbanas, não tem sossego de alimentação ou de vida, porque toda alimentação provém do campo, onde os camponeses produzem. Então queremos, nosso Deus, que possa trazer essa produção no seio dos camponeses. Pedimos, nosso Deus, a favor da nossa irmã Hilda, que se encontra doente com tosse, que o Senhor, no seu poder, possa fazer passar e que nos próximos momentos possamos estar juntos, ou que ela possa se levantar para fazer as suas atividades sem esta enfermidade. Rogamos que o Senhor é alegria, primeiro, sobre a tia do nosso irmão Raca, pela cura que o Senhor fez. Isto nos traz alegria e olhamos as suas maravilhas, que o Senhor consegue o impossível para o homem. E também na mesma tia, pedimos que o Senhor, que ouvimos a notícia de que ela não pode ouvir perfeitamente, lesão conseguida ou o transtorno provocado pelo momento de cirurgia. Pedimos que o Senhor é o melhor cirurgião, possa estar com esta tia
de modo que se restabeleça a sua audição e que não faça com que a família possa ficar desesperada, considerando que assim o defeito chegou, nem a própria, mas que continue encorajando que tudo passa e que este problema também possa passar. Pedimos nosso Deus que esteja com a nossa irmã Ana, nossa missionária, que na próxima terça-feira vai completar mais um ano da sua estadia aqui em Moçambique, em particular em Nampula, que está chamando os irmãos para chegar lá, para reconciliarem juntos nessa presença. Queremos, Pai, implorar que chame a cada coração para chegar ali, para ter experiência de tudo quanto está a se tratar ali. Estou ciente e certo que não se trata ali apenas do dia da chegada da nossa irmã, mas também há muitas conversas, há muitos hinos e a palavra do Senhor que cada um está a compartilhar para os outros. Abençoa esse dia, nosso Deus. Esteja, Pai, com todos aqueles que neste momento estão em situação difícil em termos da pecaminosidade ou que estão sem conhecer o Senhor até este momento. Rogamos, nosso Pai, que possa despertar o coração de cada um para reconhecer que existe um caminho pelo qual a pessoa pode sair no lamaçal do pecado, que é o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor, faça com que estas pessoas possam ouvir o Evangelho, possam seguir e preferir cada vez mais o Evangelho, que vai mostrar que são pecadores e não têm qualquer esperança neste mundo e esperam a morte eterna, mas que possam reconhecer no mesmo Evangelho que existe vida, e vida é Jesus Cristo, e que eles possam anelar, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam implorar para que o nosso Senhor Jesus Cristo suscita neles o espírito de arrependimento. Não deixe, Pai, que as pessoas possam fazer o que eles desejam fazer, enquanto o nosso Deus predestinou para essas pessoas chegar diante de Ti e reconciliar-se no Senhor. Rogamos a favor das crianças que provavelmente não podem abrir as suas bocas para clamar ao Senhor por causa da idade, que as suas faculdades ainda não estão em condições para fazer isso. Mas, Pai, dá a responsabilidade dos pais delas, para que possam ensinar, enquanto ainda criança, para crescerem conhecendo o Senhor, para crescerem ouvindo das maravilhas do Senhor, e quando chegar a sua vida, o seu tempo de decisão, possam anelar no Senhor, possam precisar estar no Senhor. Pai, nós pedimos que possa animar todos os missionários que estão de um lado para outro, e rogamos principalmente a favor dos missionários da nossa congregação, a nossa irmã Francelina, que tem feito missões para a leitura bíblica nos outros lados, nas outras igrejas, que o Senhor possa abençoá-la. O nosso irmão Stélio, que tem feito este trabalho, mandando o Evangelho em várias partes do nosso país. Esteja com nossa irmã Ana, que cada vez mais demonstrado o amor para com as pessoas, de modo a conhecer o Cristo, que deixou tudo o que ela podia ter, mas veio a esta terra
passando tudo que se passa aqui, pelo amor do Evangelho, pelo amor do nosso Senhor e nosso Deus, que leve as almas para Cristo. Rogamos a favor do nosso irmão Woodrow, que também tem trazido vida para as pessoas, os moçambicanos, para conhecer Cristo. Tem feito trabalhos para promover o reino do Senhor. Tem gastado o seu tempo, que podia fazer coisas que só podiam fazer para ele e a sua família, mas ele faz para promover o reino do Senhor, ensinando as almas perdidas, encorajando aquelas almas que estão com o Senhor para sempre continuarem no Senhor. Temos mais outros missionários na nossa congregação que neste momento provavelmente não possa aparecer os seus nomes nas minhas mentes, mas o Senhor sabe, conhece os missionários da nossa congregação. Trabalhe abençoando esses em todo momento e em todo lugar onde estiverem a andar. A nossa irmã Olga é uma delas que tem feito esse trabalho de encorajar, ensinar e espalhar o Evangelho para outras congregações. Abençoa nosso Deus a liderança desta congregação, para que não se coloque à frente como alguém que está a determinar, mas que esteja juntos com os outros irmãos, que todos possam caminhar para Cristo. Rogamos a favor das pessoas nesta congregação que pedem batismo, que pedem a fazerem parte da membresia desta igreja, que o Senhor continue desanimando para que eles possam cada vez mais ter esse interesse e chegar o dia que terão o batismo ou vão ser membros. Abençoa as famílias, não só desta congregação, mas todas as famílias cristãs, que o Senhor possa anelar ali que cada pessoa no lar, a esposa, o esposo e os filhos, cada um possa assumir a sua responsabilidade e a sua tarefa que recebeu do Senhor. Pedimos que o Senhor flexibilize o processo de construção da nossa congregação, da nossa igreja, que o Senhor possa abrir as portas para o financiamento, possa abrir portas para que o trabalho possa começar, que um dia possamos ter uma casa onde podemos adorar ao Senhor em conjunto. Fortifica-nos, Pai, em todas as circunstâncias e abençoa-nos em tudo. Traz a fome da sua palavra nas nossas vidas, para que cada momento possamos procurar saber do Senhor por intermédio da Bíblia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A congregação se colocar de pé e vamos levar os nossos hinários até o hino 129. 129 do Hinário Verde.
pela fé avistamos além, uma terra que brilha em fulgor, nas moradas de daremos ao nosso Jesus um tributo de grato louvor pelas bênçãos do reino de luz, pelo dom do seu rico amor. Podemos sentar. Sentados, vou pedir ao nosso irmão Jeremias que vai nos exortar no dia de hoje. Bom dia, irmãos. Podemos abrir nossas Bíblias até o Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus, capítulo 14, capítulo 13, capítulo 13, e vamos ler versículos 44 a 45, aliás, a 46. Mateus 13, 44 a 46. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, como nós podemos aqui ver, é uma parábola, mas que é contada por duas vezes, e o conteúdo sendo o mesmo. A questão que nós vamos nos colocar aqui é por que este homem, ou esses dois homens, tiveram que vender tudo o que possuíam para comprar uma determinada coisa. Por que o primeiro homem vendeu tudo e comprou aquele campo onde havia um tesouro? Por que o outro homem vendeu tudo o que possuía e comprou aquela pérola? As respostas são óbvias, que estão diretamente no próprio trecho. O primeiro homem vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo porque no campo havia um tesouro oculto. Um tesouro. O que significa algo de grande valor, que, creio eu,
o valor que ele usou para comprar todo aquele campo era ínfimo, era muito pouco, comparado com o tesouro que estava escondido naquele campo. E o outro homem também vendeu tudo porque ele achou uma pérola de grande valor. A Bíblia diz que ele era um negociante e procurava por boas pérolas. Mas a pérola que ele tinha achado não era apenas uma boa pérola, era uma pérola de grande valor. E sem dúvida, vendeu tudo. E tudo que o dinheiro que ele usou para comprar aquela pérola, aquela grande pérola de grande valor, foi pouco comparado com o valor daquela pérola. Então, outra coisa, o que impulsionou este homem a vender tudo o que tinha para comprar estas pérolas, para comprar este tesouro? Se você não saber de boas pérolas, se você não saber de tesouros, você não há de se preocupar com essas coisas. Você há de ver uma boa pérola de grande valor, até você pode ter dinheiro para comprar, mas por causa de você não saber, você não vai se importar. Você pode conhecer, aliás, pode ter dinheiro, capaz de comprar um campo onde há tesouro, mas se você não saber do que se trata, também. Então, o segredo disto tudo não é porque a pérola era de grande valor simplesmente, não é porque o tesouro, aliás, o campo tinha um tesouro, mas é porque esses homens sabiam da preciosidade daquela coisa. É isto que fez diferença. É isto que fez com que eles pudessem fazer tudo o que podiam para conseguirem ou para poderem comprar o campo onde havia o tesouro, assim como para comprarem a pérola de grande valor. Então, a minha exortação neste momento é que nós possamos conhecer Jesus Cristo, para que possamos termos uma intimidade pessoal com Ele, de forma que nós saibamos o quão valioso Ele é. Se nós entendermos o quão valioso Cristo é só nesse momento onde nós estaremos dispostos a deixarmos tudo para abraçarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá qualquer outra coisa que vai se opor. Se este homem, conhecendo que esta pérola é de grande valor, se o dono daquela pérola dissesse, não, falta mais um pouco, eu creio que este homem se esforçaria cada vez mais, venderia mais coisas para conseguir aquela pérola, porque ele entendia do seu grande valor. E nós, se conhecêssemos também o grande valor que Cristo tem, como Cristo é valioso, ou pode ser valioso para com as nossas vidas, nós não teríamos demorado, como temos demorado para tomarmos a decisão de nos entregarmos a Jesus Cristo. Já teríamos feito isso há muito tempo. Então, vamos orar, vamos ler as nossas Bíblias, vamos procurar conhecermos Jesus, vamos pedir que possamos conhecer Jesus Cristo. Não queria ver o tempo ali, mas foi a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo tinha suas teologias, suas verdades, mas ele diz, quando eu conheci Jesus, né? Quando tive a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, eu considerei tudo como se fosse esterco. Eu considerei tudo como se fosse coisas sem valor, para que eu pudesse ganhar Cristo, para que Cristo pudesse ser meu, para que Cristo pudesse valer na minha vida. Paulo abriu os olhos e viu Jesus, como eu gosto de imaginar, quando ele ia a Damasco, quando aquela luz raiou e cegou-lhe os olhos físicos, eu começo a imaginar que os olhos espirituais foram abertos. Ele começou a contemplar Jesus de uma forma que ele nunca tinha visto. Então nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos mostre Jesus na sua plenitude, da forma como é que Ele é, para que assim sejamos capazes de rejeitarmos qualquer coisa e seguirmos Cristo. E
Vou terminar com Salmos capítulo 16, último versículo. Salmo 16, último versículo, que é um versículo que em algum momento falou muito tempo comigo. Acredito que em todas as minhas Bíblias tem alguma anotação para eu prestar atenção nas vezes que eu leio de novo. E versículo 11, nesse caso, Salmo 16, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Acho que essa versão é brasileira. Delícias perpetuamente. Então, isso está nos dizendo o seguinte: fora de Cristo não há prazer. Por mais que a gente pense que há prazer, tudo é ilusão, tudo é engano. O salmista lá em cima começa a dizer: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Cristo é o único, ou é a única fonte de prazer verdadeiro. O resto é engano. E quando nós estamos cegos com os nossos prazeres mundanos, nós pensamos que isso não é verdade. Pensamos que se eu largar isto nunca vou me satisfazer. Se eu deixar isto nunca vou conseguir uma alegria. E por isso nós nos prendemos. Mas se nós conhecermos Cristo, vamos notar que isso não é nem um pouco verdade. Aqui se diz que na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude significa perfeição, completo, cheio. E na tua destra há delícias perpetuamente. Então, a satisfação que você pensa que vai encontrar no adultério, na prostituição, na fornicação, no alcoolismo e entre outras coisas, essa mesma satisfação, ou ainda mais, você pode encontrar por um bom caminho, por meios puros. E isto é quando nós nos entregamos diretamente a Jesus Cristo. E assim nós vamos gozar essa plenitude de alegria na presença dEle e também delícias que nunca terminam. Está a sair rebuçado, está a vir outro doce. Está a vir isto, está a vir isto. Então isto é possível experimentar. E desde que nós sejamos pessoas que conhecem Cristo e assim seremos capazes de nos devotarmos a Ele. Obrigado. Obrigado pela participação livre. Vamos todos nos envolver na participação livre, nos colocando em pé e cantando o hino A Ele a Glória.
Vou pedir que levemos os nossos cenários até hino 20. Vamos cantar este hino trazendo as ofertas e chamando o pregador, que vai ser o nosso irmão Carlos. Então vamos cantar hino 20. Inário verde. Bom dia, irmãos. Antes de irmos ao nosso texto, vamos orar. Santo Deus, entramos na Tua presença nesta manhã para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para ouvir a Tua palavra, para meditarmos nela e para aplicarmos esta palavra à nossa vida, Pai. Santo Deus, sabemos que se o Senhor não abrir os ouvidos, de nada adianta falarmos palavras aqui. Se o Senhor não abrir o coração, de nada adianta, serão palavras ao vento e sem proveito algum, Senhor. Então pedimos, Pai, a presença do Seu Espírito Santo, para que Ele possa nos preparar para este momento,
abrindo os nossos ouvidos e abrindo os nossos corações, tornando esses corações em solos férteis para a boa semente que é a Tua palavra, Pai, para que esta palavra possa, Senhor, germinar e frutificar, Pai, e que esses frutos sejam visíveis diante da igreja e do mundo para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Também quero pedir ao Pai que o Senhor possa cumprir a Tua vontade no dia de hoje, trazendo, Pai, à minha boca aquilo que nós precisamos ouvir no dia de hoje. Que não seja por minha expertise ou qualquer outra coisa, mas que eu seja um mero canal, Pai, para aquilo que o Senhor quer que a gente ouça no dia de hoje. Faz com que a palavra fale primeiramente a mim, Senhor, e depois àqueles que o Senhor também quer exortar no dia de hoje, Pai. Entregamos tudo isto nas Tuas divinas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, irmãos, vamos falar sobre oração. Parece uma coisa corriqueira. Podemos sentar. Parece uma coisa corriqueira estarmos na igreja e falarmos de oração, mas é algo importante a se lembrar a cada dia. É algo importante a se lembrar o que é que Deus gosta quando falamos de oração, o que é que Deus não gosta quando falamos de oração. É algo a se lembrar o porquê que nós devemos orar, é algo a se lembrar a quem devemos orar e é algo a se lembrar quais são os efeitos da oração na vida particular do crente e na vida conjunta da igreja. Então, torna-se importante por tudo isto e muito mais falarmos da oração. E com certeza, se eu for a perguntar a cada um aqui por que ora, teremos respostas diferentes. Uns podem dizer que oram para desfrutar um momento com Deus, é uma resposta boa, a oração também serve para isso. Outros dirão que é uma forma de pedir alguns favores a Deus, também a oração serve para isto. Outros vão dizer que é para manter a comunhão com Deus, também é um meio para o qual, ou melhor, é um fim para o qual que a oração nos foi dada. Também existirão aqueles que dirão, oramos porque fomos ensinados a orar. Mas também é um argumento válido. Fomos ensinados a orar, o mestre ensinou-nos a orar e é válido que nós continuemos a orar. Mas também, infelizmente, nesse leque de respostas, podemos ter respostas talvez que sejam negativas. Em nossos dias, nós tiramos, se calhar, o centro da oração daquele que deveria ser o centro e tornamos a oração em alguma outra coisa, como uma forma, se calhar, de chantagear a Deus, digo isso entre aspas, em que buscamos apenas a oração para satisfazer a nós mesmos e não exatamente por todos esses outros motivos bons que nós já falamos. Usamos a oração como se fosse o corredor do supermercado, em que nós vamos lá, recolhemos o que nós queremos por meio da oração, ou melhor, uma moeda de paga, não exatamente o corredor. Vamos lá e recolhemos o que nós desejamos e apresentamos a oração como uma forma de pagar, entre aspas, a Deus por todas as coisas que Ele nos tem dado. Então, hoje, gostaria que nós meditássemos na oração que glorifica a Deus. Este seria o título da nossa pregação no dia de hoje. E para isso vamos usar um exemplo de uma oração que nós encontramos no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, os versículos 14 até o versículo 19. Então, texto, segundo livro de Reis, capítulo 19, versículos 14 ao versículo 19. Encontramos aqui uma oração de um rei, o rei Ezequias.
vejo ainda os papéis já se moverem, quer dizer, está no Antigo Testamento. Segundo livro de Reis, está depois do primeiro livro de Reis. Então, agora ouço poucos papéis, o que quer dizer que provavelmente já a maior parte encontrou o texto que nós vamos meditar sobre ele. Ajudou, que bom. Então, diz assim a palavra de Deus em segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, esta oração de Ezequias, primeiro nós temos que ver em que contexto ela se enquadra. Ezequias foi, historicamente, um rei sobre o reino do sul, Judá, num período em que Israel tinha sido dividido em dois reinos, em que tínhamos o reino do norte e o reino do sul, e Ezequias reinou em Judá, na parte sul, e era um tempo também em que os assírios devastavam quase todos os reinos ao redor, incluindo o reino do norte. Pouco tempo depois da ascensão, penso que sejam 8 anos depois da ascensão de Ezequias ao trono em Judá, o reino do norte foi assolado pelos assírios e esse reino foi levado cativo e foi destruído. Também já tinha acontecido nesse mesmo período em que nós vemos esta oração, uma primeira invasão do reino do sul, em que por meios diplomáticos Ezequias conseguiu convencer o rei da Síria a não levar todos os homens daquele reino ou destruir o reino de Judá. Porém, avizinhava-se uma nova invasão. Essa invasão, a segunda invasão, acontece neste momento exatamente em que nós encontramos esta oração. Se nós formos a voltar só um pouquinho, no capítulo 18 nós encontramos que o rei Senaqueribe tinha enviado uma comitiva para amedrontar o reino do sul, nesse caso o reino de Judá, em que, dentre várias coisas, zombavam do nome de Deus, comparando a outros deuses de outras terras que eles já tinham devastado. E, nesse contexto, o rei da Síria manda uma carta por meio dos seus mensageiros, que nós podemos encontrar do versículo 8 até ao versículo 13, o conteúdo desta mesma carta, que eu passarei a ler. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra a Líbia, porque ouvira que o rei já se havia retido em Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis, saiu para a guerra contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, e como destruíram totalmente
e como destruíram totalmente, crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam a entrelaçar. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, e Ena e de Iva? Então, esta carta é apresentada ao rei Ezequias pelos seus mensageiros e vemos então a atitude de Ezequias sobre a carta que ele recebe. A nossa mensagem hoje vai ter 4 pontos e são pontos breves e depois teremos como é que isto se aplica à nossa igreja no dia de hoje. Primeiro, a oração que glorifica a Deus tem suas características. Primeiro, a primeira característica é que esta oração nasce de um coração genuinamente convertido a Deus. Se formos a ver as credenciais de Ezequias como rei, nós podemos encontrar isso no capítulo 18 do mesmo livro que nós estamos a ler. Isso podemos ler depois. Diz que Ezequias começou a reinar, ele fez o que era reto perante o Senhor, removeu do seu reino os elementos de idolatria. Neste caso fala dos lugares altos que as pessoas ainda sacrificavam. Fala também da destruição da serpente que Moisés tinha construído no deserto durante o Êxodo, que tinha passado a ser um elemento de idolatria para o povo de Judá naquele exato momento. Então, era um rei que era inteiramente convertido a Deus. Vemos depois desse episódio que Ezequias ainda apresenta a sua justiça diante de Deus quando ele encontra-se enfermo. Penso que seja logo depois destes eventos, diz que ele adoeceu e que orou a Deus apresentando, entre aspas, a sua justiça diante de Deus, e Deus, vendo que ele era realmente justo, acrescentou à sua vida mais 15 anos. Então, uma oração que glorifica a Deus tem que partir de um coração genuinamente convertido a Deus. Um coração que confia em Deus e confia nas outras coisas que não sejam Deus, não pode fazer uma oração que glorifica a Deus. Um coração que está dividido entre o mundo e glorificar a Deus, não pode fazer uma oração que glorifica a Deus. Um coração que ainda duvida de que só o Senhor é quem governa a nossa vida, não pode fazer uma oração que glorifica a Deus. Portanto, a oração que glorifica a Deus nasce de um coração genuinamente convertido. Diz ainda nas credenciais de Ezequias que ele confiou no Senhor, apegou-se e não deixou de o seguir, e guardou os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Nós vemos que não é uma simples aparência de que Ezequias era justo, mas Ezequias primeiro confiou no Senhor. É necessário que haja confiança, e só há confiança no Senhor quando nós temos um coração genuinamente convertido a Ele. É necessário apegar-se ao Senhor, e nós só podemos nos apegar ao Senhor e somente ao Senhor quando nós tivermos um coração genuinamente convertido ao Senhor. E é necessário guardar os mandamentos. Neste caso não falo dos mandamentos exatamente como vinham no Antigo Testamento, mas estes foram resumidos num decálogo que depois o nosso Senhor Jesus Cristo resumiu, se calhar em um mandamento, como nós podemos ver no Novo Testamento.
mas é necessário que nós possamos seguir a palavra de Deus, é necessário que nós possamos guardar a palavra de Deus para que nós façamos uma oração que realmente glorifica a Deus. Então, vemos com Ezequias que é necessário que sejamos genuinamente convertidos ao Senhor para que façamos uma oração que glorifica ao Senhor. E o segundo ponto que nós vemos pelo texto e contexto em que nós estamos é que a oração que glorifica a Deus muitas vezes nasce de situações humanamente insolúveis. Se nós formos a ver, como eu disse, já tinha acontecido uma primeira invasão que de forma diplomática o rei da Assíria e o Ezequias chegaram a um acordo. Esse acordo, infelizmente, era um acordo que mais prejudicava Ezequias e o seu reino do que qualquer outra coisa. O acordo consistia em Ezequias dar-lhe tudo quanto era metálico, neste caso de metais preciosos. Ele tirou todas as coisas que estavam na casa do Senhor, nas ombreiras das portas que eram metálicas, e deu isto como uma forma de negociação para que o rei da Síria pudesse recuar da sua invasão. O que tornava o reino de Judá vulnerável, porque além disso provavelmente também tinham sido levadas as armas, porque também eram feitas de metais. Provavelmente parte dos homens guerreiros também já estavam desmoralizados, estavam militarmente desmoralizados e não tinham como enfrentar, humanamente falando, o rei da Síria que vinha destruindo todas as cidades ao seu redor. Então, vemos que Ezequias e o seu reino estavam em uma vulnerabilidade que era humanamente impossível de resolver. E avizinhava-se ali, Senaqueribe tinha mandado já os seus homens para, mais uma vez, amedrontar o reino de Judá. E não havia solução, humanamente falando, para que os judeus, neste caso, para poderem confrontar o rei da Síria. E vemos então a atitude de Ezequias. Ele recebe a carta de afronta ao Deus de Israel. Ele não desanima, entre aspas, porque vemos que ele estava realmente abatido. O texto diz que ele rasga as suas vestes, veste-se de saco, coloca-se cinza e vai ter com Isaías, que era o profeta, para ter alguma orientação sobre o que fazer. Mas, mais do que isso, ele orou. E a oração que ele fez era uma oração para glorificar a Deus, porque estavam em um momento de angústia humanamente insolúvel para o reino de Judá. A Bíblia diz, penso que seja em Salmos 50, versículo 15, o Senhor ordena-nos: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, as situações difíceis de nossa vida, as situações difíceis como estas que Ezequias estava a passar, servem primariamente para glorificar a Deus. Podemos até dizer, mas talvez é um Deus que gosta de nos ver a sofrer, é um Deus que se alegra com o nosso sofrimento. Mas não é isto que acontece, nem é isto que nós podemos ver também pelo texto. É na situação difícil, muitas vezes, que nós nos lembramos genuinamente de Deus. É quando não há solução alguma visível e palpável às nossas mãos que nós nos lembramos de Deus. Eu sempre ouço aqui os testemunhos dos irmãos, e os meus também às vezes, que muitas vezes nós viemos aqui para frente quando já para testemunhar e glorificar a Deus, quando já estivemos numa situação como esta, em que não havia solução humanamente falando, não havia solução que estivesse ao nosso alcance, senão
pela oração. Lembro-me aqui de alguns testemunhos, talvez que posso citar aqui por alto. Lembro-me de um dos testemunhos do Dr. Charles sobre a perca da chave dele, que eles procuraram por todo sítio e depois... mas não tinham orado ainda. Procuraram por todo sítio e não encontraram a chave. No momento em que voltaram, porque tinham que orar, encontraram a chave. Então, posso agora me lembrar de muitos outros testemunhos que em algum momento nós vemos como se fosse alguma coisa má, mas é uma oportunidade para que nós façamos uma oração que glorifique a Deus. É uma oportunidade para nós invocarmos a Deus e Ele nos livrar para que nós possamos o glorificar, como diz o salmista. E neste contexto, talvez seja também um momento de dar glória. Porque, podem ver, eu e minha esposa estamos já 3 semanas a participar dos cultos. Houve várias coisas que nos obrigaram a estar na cidade. Primeiro, tínhamos as nossas compras, viemos para fazer as compras e fizemos as compras, voltamos para lá. Mas nesse processo de fazer as compras, tínhamos que também alguns assuntos a tratar no banco, porque as contas da minha esposa tinham sido bloqueadas, o que nos permitiu que voltássemos ainda na semana passada, nesta semana. E na semana passada, quando nós saímos daqui, o nosso carro teve algum problema e tivemos que deixar cá. Então, associado aos documentos da minha esposa e o nosso carro avariado, nós temos a oportunidade de estar aqui por 3 domingos, de estar com os irmãos a louvar a Deus. Não é alguma coisa pela qual nós oramos a Deus pedindo que o carro se estrague ou coisa parecida, mas Deus colocou-nos nessas situações humanamente difíceis de resolver para que nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos glorificar a Deus, como neste momento nós estamos a fazer. Vemos a mão de Deus a agir mesmo quando as situações são contrárias àquilo que nós desejamos. Nosso desejo talvez era estar em nossa casa e talvez... não diria no conforto da nossa casa, talvez soaria um pouquinho mais arrogante, mas é isso, no conforto da nossa casa, que não estivéssemos a viajar todo o tempo devido aos perigos que a estrada oferece, mas a Deus assim aprove. Nós estamos aqui há 3 domingos e damos graças por isso, por estar com os irmãos a louvar o Senhor. Então, as situações difíceis também são momento não só de crescimento espiritual, mas também de termos orações que glorificam a Deus. E o terceiro ponto que nós vamos ter é que a oração que glorifica a Deus é uma oração centrada no próprio Deus. Ezequias, quando recebe a carta dos mensageiros, ele vai ao templo do Senhor, neste caso aqui é dito, subiu à casa do Senhor, o que representava naquele momento lugar da presença do Senhor. Ele estendeu a carta perante o Senhor, demonstrando que ele quer apresentar o que lhe preocupa realmente ao Senhor, e ele começa a oração reconhecendo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, ou seja, que o Senhor era o Criador de todas as coisas, inclusive da situação em que Ezequias e o seu reino se encontravam. Nós podemos ver isso no versículo 15. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos. Ou seja, que não havia nem o reino da Síria, nem o reino de Judá, nem o reino de Israel, nem qualquer outro reino que os assírios tinham destruído, que não pertencesse ao Senhor. Uma oração que glorifica a Deus é uma oração primeiramente centrada em Deus. Ele também
reconhece o Senhor como o único e verdadeiro, em contraste com os outros deuses que Senaqueribe, que era o rei da Síria, citava como deuses que ele já tinha vencido. Nós podemos ver isso no versículo no versículo 17, em que Ezequias diz: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. 18, e lançaram ao fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Ou seja, ele reconhece de que apenas há um Deus, de que apenas o Senhor é quem controlava todas as coisas, e que sim, o rei da Síria tinha destruído todas essas nações, mas, e os seus deuses, mas é porque esses não eram deuses, é porque estes não eram iguais ao Senhor. Então, uma oração também uma oração que glorifica a Deus é centrada em Deus. Muitas vezes oramos simplesmente por nossas aflições. Oramos simplesmente para nós. Oramos para nos sentirmos bem. Digo isto não exatamente bem porque recebemos alguma bênção da oração, mas bem por sabermos que nós estamos a orar. Muitas vezes temos até a oração como nosso próprio ídolo. Não digo que seja mal orar, mas por que motivos nós estamos a orar? Muitas vezes é para ser como o fariseu ao lado do publicano. Eu jejuo, oro, dou os meus dízimos, e tudo centrado no homem. Tudo centrado naquele que ora e não centrado exatamente em Deus. Mas uma oração que glorifica a Deus é aquela que o publicano fez. Que ele não se acha digno de estar na presença do Senhor, que ele deixa toda a glória para o Senhor e não para si. E não digo que também todas essas coisas que o fariseu cita não sejam boas. O orar todo momento, dar o dízimo e todas essas coisas não sejam boas. Mas que não seja isso que nós vamos apresentar como credencial perante a Deus para dizer que a nossa oração será aceita ou irá glorificar a Deus. Mas que saibamos que todas estas coisas que nós fazemos de bem, todas essas coisas que o fariseu apresenta como boas coisas, nós as fazemos graças a Deus. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É Ele quem preparou as boas obras para que nelas nós pudéssemos andar. Então, que a nossa oração seja uma oração de gratidão acima de todas as coisas. Não digo que não devemos pedir pelas situações em que nós nos encontramos, mas sempre nos lembrando que o que recebemos de Deus é um favor imerecido, é graça. E é isso que deve nos mover a glorificar Deus a todo momento. E nós podemos ver que no versículo 19 é esse o pedido de Ezequias. Diante daquela ameaça, ele diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor Deus. Ou seja, que Ezequias não pede exatamente livra-nos para que nós continuemos em nossa terra, livra-nos para que o meu nome como rei não seja envergonhado, livra-nos para que Judá seja engrandecida. Mas a oração de Ezequias é um pedido de livramento para que aquelas nações que, primeiro, os seus deuses foram destruídos, para que a Síria que afrontava o Senhor pudessem saber que só o Senhor é Deus, que só havia poder de livrar no Senhor, que só Deus é quem deveria ser glorificado, não nenhum reino
apesar de estar a destruir vários outros reinos, nenhum Deus feito de mãos de homem, nenhuma deidade, mas o Senhor deveria ser glorificado. E, passando para o quarto ponto, disse que seria talvez uma pregação breve, é que a oração que glorifica a Deus é respondida e o nome de Deus é glorificado. E aqui podemos estar a pensar que eu tenho orado por algum assunto há vários anos e Deus não responde. Tem duas formas de Deus responder a orações que nós fazemos. Uma aconteceu com Ezequias, nesse texto, como nós podemos ver, a partir do versículo 35 a 37, diz que, primeiro, o Senhor destruiu cerca de 185 mil homens do reino da Síria, e a seguir vemos que Senaqueribe, quando volta da guerra, os seus filhos o assassinam e os seus filhos fogem, ou seja, o reino da Síria praticamente é destruído. Ou seja, o Senhor responde positivamente à oração de Ezequias, assim como também responde positivamente depois na doença de Ezequias, acrescentando-lhe mais 15 anos. Essa é uma forma de resposta de oração, uma forma positiva. E podemos ver no texto, versículo 19, capítulo 19, versículo 35 até 37. Então, naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroch, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, que aqueles que se achavam os melhores, aqueles que tinham destruído muitos dos reinos que nós podemos ver, tinham sido também destruídos por Deus para que o nome de Deus fosse glorificado. Houve uma oração respondida de forma positiva a Ezequias. Podemos ver vários outros exemplos na Bíblia. A oração de Davi perante os seus perseguidores, Deus responde. Várias outras personagens que nós vemos que oraram e Deus respondeu positivamente. Mas nem sempre é assim. Deus também pode responder negativamente. Deus pode dizer não às nossas orações. Muitas vezes é para que o nome dele também seja glorificado. Muitas vezes podemos ter o que nós pedimos como um ídolo. Podemos ter o que nós pedimos como alguma coisa que irá destruir a nossa vida. Podemos ter os nossos pedidos de oração como uma armadilha para nós mesmos. E a isso Deus dirá não. Tenho dois exemplos que talvez não se enquadram no contexto de idolatria, mas o primeiro exemplo é uma oração que o apóstolo Paulo fez no segundo livro, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Encontramos um relato em que Paulo diz que foi assunto aos seus, que não sabe se foi em sonho ou se em realidade isso aconteceu, e viu muitas coisas, mas aqui ele fala especificamente do seu espinho na carne, que Deus o colocou um espinho na carne. E Paulo diz que ele orou muito para que esse espinho lhe fosse retirado. Quem achou, peço que possa ler. Segunda carta aos Coríntios, versículo 19, segunda carta aos Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 7 a 9. Acho que estou como Jeremias, não quero que tenha capítulos, acho que só quero versículos. Diz assim:
para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes orei ao Senhor por afastar-se de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Obrigado, irmão Jeremias. Então, nós vemos que Paulo tinha sido revelado coisas excelsas por Deus. E para que ele não se gloriasse disso, Deus colocou um espinho na sua carne. Nós não sabemos exatamente o que era esse espinho, a Bíblia não fala exatamente se era uma doença, se era alguma coisa de que Paulo se envergonhava ou qualquer outra coisa, mas esse espinho estava lá e com um propósito, para que Paulo não se ensoberbecesse. Muitas vezes Deus diz não para que nós não caiamos na soberba. Muitas vezes Deus diz não para que nós não nos engrandeçamos ao ponto de não glorificarmos a Deus com as nossas orações. Paulo diz que orou por 3 vezes. Talvez o 3 seja um dos números perfeitos, e vamos ver também alguém que orou por 3 vezes. Mas Deus lhe diz: não, a minha graça te basta. Ou seja, que ao ouvirmos o não de Deus, que nós não façamos birra, que nós não digamos que Deus não nos ama, que nós não nos desviemos do nosso caminho de santidade por causa de um não de Deus. O não de Deus pode ser para a nossa própria proteção, para que nós não caiamos no orgulho, para que nós não possamos nos ensoberbecer, como Paulo diz que era o motivo pelo qual Deus não lhe tirou o espinho da carne. E o segundo exemplo que nós podemos ter é do nosso mestre. Nós podemos encontrar em Marcos 14, versículo 35 a 44. Em um episódio, Jesus em Getsemane, com os seus discípulos, e prestes a ser entregue para a morte, prestes a ser crucificado, prestes a ser levado cativo e sofrer tudo quanto padeceu para salvar pecadores como nós. E ele sobe a este monte para orar. E a oração de Jesus, Marcos deixa claro que ele estava aflito, ele estava angustiado e sobe a um monte, Marcos diz abatido quase que até a morte, e ele sobe ao monte para orar. E a oração de Jesus é aquela conhecida por muitos de nós: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, porém a sua. E vemos Jesus a fazer isso também por 3 vezes. Jesus sobe e ora, volta, encontra os discípulos dormindo, os acorda, ele sobe e ora de novo, repetindo as mesmas palavras, desce e encontra eles dormindo, sobe e ora e volta, recolhe os discípulos, porque era chegada a hora dele ser entregue. E Deus também diz não. Mas Deus diz não para que Deus não tivesse poderes de salvar a Jesus, mas para que o irmão que está sentado, para que todo aquele que vier a crer em Cristo pudesse ter vida eterna e que o nome do Senhor fosse glorificado ainda mais do que salvando o seu próprio filho. Então, Deus nos diz não muitas vezes para um bem maior do que aquele que nós imaginamos. Ao mestre foi dito não para que nós pudéssemos fazer parte desta graça, para que aquele sangue fosse derramado, para que nós fôssemos salvos
dos nossos pecados e reconciliados com Deus. Porque é este sangue que nos traz a paz com Deus. É este sangue que nos faz passar de inimigos para filhos. É esse sangue que nos faz hoje glorificar a Deus. É esse sangue que nos faz hoje orarmos e Deus nos responder e nós glorificarmos a Deus. Então, nem sempre as nossas orações irão ter a resposta positiva, mas sempre as nossas orações serão respondidas para a glória de Deus. Então, uma oração que glorifica a Deus é respondida para que o nome de Deus seja glorificado. E vamos ter então aqui umas pequenas aplicações sobre o que nós estávamos a falar. Primeiro, ao crente, aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, é necessário que não andemos divididos. É necessário que nós possamos, primeiro, confiar no Senhor, como Ezequias fez, apegar-se ao Senhor como o único meio pelo qual nós somos salvos. E guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra revelada. E o guardar não é dizer vou pegar a minha Bíblia, arquivar ou qualquer outra coisa. O guardar a palavra de Deus é praticar esta palavra de Deus diante dos irmãos, diante do mundo e, em particular, nós vivermos segundo o que a palavra nos diz. Porque só assim nós teremos orações que glorificam a Deus. Aqueles que ainda não creem, há esperança. Alguém orou para que fosse passado o cálice dele, mas Isaías, penso que seja no capítulo 53, diz que a Deus agradou moê-lo. Há uma esperança porque alguém foi moído naquela cruz. Há uma esperança porque Deus respondeu a uma oração, ainda que seja com um não, mas para que o seu nome fosse glorificado. Há esperança em Jesus. Creia somente e serás limpo dos seus pecados e viverás em comunhão com Ele. Então, também é necessário que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor possam se achegar, pedir também a Deus para que os revele, para que estes o conheçam. Também, esta aplicação talvez eu já falei durante o tempo em que eu estava a explicar, mas que nós olhemos para as nossas situações difíceis como um meio para que Deus seja glorificado. Seja com uma resposta positiva ou com uma resposta negativa. E que nós sempre temos que embasar a nossa oração na glória de Deus. Temos que ter por objetivo principal ao orar, glorificar a Deus. Nós podemos ver a oração que o Senhor nos ensina, diz: Pai nosso que estás no céu, revelando o quão distante, ou distante entre aspas, o quão talvez excelso é o Senhor. Santificado seja o teu nome, ou seja, que Ele é realmente santo, venha a nós o seu reino, que é o pedido que Deus faz, que o Senhor nos ensina a fazer. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que é uma oração, a princípio, centrada no Senhor, é centrada em Deus. Então, que nós também possamos ter uma oração parecida com essa. E termina dizendo que teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Ou seja, que também as nossas orações tenham esse modelo de dizermos que em tudo nós queremos glorificar a Deus. Então, era isto que eu tinha para os irmãos hoje e vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Querido Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá. Ensina-nos, Senhor, a orar como convém, Senhor. Dá-nos o Seu Espírito Santo, que Ele possa nos guiar em tudo quanto formos a entregar nas Tuas divinas mãos. Que procuremos, em primeiro lugar, glorificar o Teu nome antes, Pai, de
qualquer pedido nosso, que procuremos, acima de todas as coisas, te engrandecer, ainda que seja em momentos contrários àquilo que nós desejamos, e que o teu nome seja glorificado sempre, Pai. Guarda esta palavra em nossos corações para que nós possamos a praticar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado pela mensagem. Estamos no fim. Queria saber se há alguém que nos visita pela primeira vez. Temos alguém que chega pela primeira vez? Temos. Sim, pode chegar aqui, dizer o nome, como é que chegou até este sítio. Paz, igreja. Sim, chamo-me Issa Alfredo. Fui convidado por Mano Zareto. Obrigado, visite-nos mais. Temos mais alguém? Ok. Como não temos, não sei se temos alguma informação sobre a convivência. Moveram um papel aí e meu celular não está gravando. Removeu-se. Mas que escala de limpeza do material do custo de vez é o que falo. Está bem. Não sei se alguém tirou foto. Voluntários que não foram da semana da última vez, pelo menos. Ok. Irmão Carlos já orou pela mensagem. Eu vou orar, talvez pela convivência e também pela semana. Irmão Gustavo? Mais uma vez, desculpa pela surpresa. Vamos gastar alguns momentos. Os membros são obrigatórios convidados e aqueles que não são membros também, se precisarem participar, podem participar. Temos uma informação sobre a nossa Constituição. Pouco tempo só, é de caráter informativo, não é de caráter debativo. Está bem, então eu vou orar e depois da oração vamos cantar o hino 283 do cantor cristão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, rendemos graças pelo culto que nós tivemos, pela mensagem que ouvimos, tanto na participação livre, assim como pregação. E, de facto, o Senhor falou conosco por meio dos seus servos, por meio da sua palavra. Guie-nos de modo que possamos ter o Senhor como tesouro e buscarmos a Ti em oração, reconhecendo que o Senhor ouve as orações daqueles que de facto se entregam, que buscam o Senhor de coração. Queremos, Senhor, agradecer pela convivência que nós vamos, primeiro pelo encontro que nós vamos ter, sobre essa informação que será partilhada, de modo que o Senhor guie este processo para a sua glória, o tempo de convivência que nós vamos ter, que seja um tempo de facto de comunhão, para a glorificação do Teu santo nome. E também a semana que nós vamos ter, que acima de tudo seja uma semana de crescimento espiritual, de comunhão com o Senhor. Aos que estarão a trabalhar, rogamos para que o Senhor possa lhes capacitar, lhes ajudar a trabalhar como ao Senhor, como trabalhando ao Senhor e para a sua glória. Pai, queremos orar agradecidos, deixando tudo nas suas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Cantor cristão 283, e depois deste hino podemos nos retirar da sala. Não, o encontro. Sim.
podemos sentar. Acho que o irmão Gustavo vai subir agora, né?